Estamos aqui para mais um PsyzonCast. Seja muito bem-vindo. A Psyzon é uma plataforma única que presta para você tanto educação quanto um atendimento psicológico online diferente, porque ele integra a sua espiritualidade e a sua religiosidade no processo terapêutico. E hoje nós estamos aqui com um tema muito importante. É Janeiro Branco, saúde mental. Mas qual é, Tânia, a relação entre saúde mental e nutrição? Que tema, Tânia? Então, tu tá perguntando para mim, garota? Vamos perguntar agora para a pessoa que veio trazer esse tema com muito assim, conteúdo. Nós aqui já nos bastidores tivemos uma conversa assim, ficamos meio que de queixo, literalmente caídos. E aí ela vai apresentar a nossa convidada especial que vai trazer essa relação que, será que tem a ver? Alimentação com saúde mental. Quem é que nós trouxemos para trazer esse bate-papo para a gente, Evelyn? Acho que a palavra para nossa convidada é propriedade. E vocês vão entender por quê. Ela é a doutora Cristiane Lamarques. Ela é nutricionista, especializada em lipedema e nutrição clínica integrativa funcional. Há mais de 15 anos como fisiologista e formada pela Universidade do Texas. Seja muito bem-vinda, doutora Cristiane. Muito obrigada. Obrigada, é um prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho de um assunto que mais do que a minha paixão tem sido a minha vida, o que transformou minha vida e que me dá a saúde muito além do que simplesmente um peso, alguma coisa que às vezes a nutrição ficou ou às vezes fica rotulada. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Olha, gente, vamos começar com uma pergunta-chave onde vocês vão entender a palavra propriedade. Fala da tua trajetória pra gente. A nutrição, ela veio para mim como uma necessidade pessoal. Eu já era formada em fisiologista, trabalhava na área há vários anos, tinha me especializado em administração clínica hospitalar, estava indo para uma linha nos Estados Unidos de fisioterapia e eu passei por um momento muito difícil, um tumor muito grande que eu tive. Ele teve que ser retirado e resumo da minha história, na minha vida eu passei por 11 cirurgias. Nossa. Então, muito mais do que o processo fisiológico das cirurgias, medicação, eu tive um impacto na minha mente, porque isso me abalou muito por uma questão, né, do que você passou, afetou, foi no ovário, então ovário, trompas, toda essa parte da mulher. Sim. Que é muito, assim, delicado, vamos dizer. Então, a nutrição, ela veio para mim como uma necessidade pessoal. Eu já tinha feito diversas dietas, que a gente chama, na verdade, a forma correta de falar é regime. Porque dieta é a forma como você se alimenta, né? Dieta vegetariana, sim, enfim. Mas a gente conhece como dieta. Então, eu já tinha passado por vários regimes que davam certo. Porém, eles tinham uma data para acabar. E isso era positivo quando eu fazia, mas extremamente frustrante. Então, eu cheguei a um ponto que eu falei, não, eu queria uma nutrição diferente, eu queria mudar a minha vida e conseguir ter uma manutenção disso. E aí a nutrição chegou para mim, e aí eu consegui, através de uma reeducação alimentar, e a gente vai falar bastante sobre isso, conectando com sono, conectando com leitura, conectando com várias coisas, ou seja, você vê que a alimentação e a parte é psicossomática, é tudo junto. Então, eu consegui eliminar 21 quilos, faz aproximadamente uns 4 anos que eu mantenho esse peso à distância, sem sofrimento, e eu andava na contramão do que diziam, acho que não vai dar certo, porque eu tenho uma doença autoimune desde 2000, eu já entrei em menopausa precoce por conta dessas cirurgias e tudo mais. Então, assim, mesmo com todos esses, vamos dizer, empecilhos e algumas coisas que falam, né, acho que não vai conseguir, deu certo e eu tenho conseguido manter com muita alegria e leveza, que eu acho que é importante. E a palavra, eu sempre falo com os meus pacientes, é a manutenção. Você conseguir conviver com aquilo e tem que ser de uma forma personalizada. Porque o que funciona para mim, eu tenho uma estrutura, um esqueleto, vamos dizer assim, mas o que exatamente funciona para mim não necessariamente vai funcionar para ele, vai funcionar para Tânia, né? Cada um tem que ter tem que ser bem específico para suas necessidades, porque daí você consegue fazer e manter. Tem uma palavra aqui, lipedema. O que é? Lipedema não é uma doença, porque é uma doença crônica, ela não é atual, ela já tem há um bom tempo, porém ela tem sido falada, estudada mais e, vamos dizer assim, colocada na mídia recentemente. É uma doença
que o aspecto dela é de uma gordura, mas não é uma gordura comum, é uma gordura densa. Normalmente acomete mulheres, tem casos de homens, mas é extremamente raro, mulheres da cintura para baixo. Então, às vezes, você olha uma perna que você fala, nossa, quanta celulite, aquele aspecto de celulite. Nossa, a pessoa não deve fazer exercício, não cuida da alimentação. E ela tem o membro superior, né, tronco, braços, fino, faz muito exercício, tenta cuidar da alimentação e continua com esse aspecto de uma gordura extra, assim, nos membros inferiores. Isso é lipedema, explicando de uma forma geral, mas é uma inflamação crônica, principalmente em membros inferiores. Outra palavra que me chamou a atenção foi a clínica integrativa funcional. Nós da Upsize entendemos o ser como um todo. Não só físico, não só mental, não só social, não só espiritual. Mas quando esse paciente chega no consultório, ele chega como um todo. E aí você trouxe a nutrição lá no início, tipo assim, às vezes entendimento só como uma comida, não é? É isso. Como um regime, mas você aqui trabalha uma nutrição parece que diferente. Uma clínica integrativa funcional. Isso. Hoje eu trabalho numa clínica que é proprietária e médica, ela tem especialização em endocrinologia e nutrologia. E eu trabalho lá e tem exatamente essa linha integrativa. A gente entende que se você não tratar o paciente como um todo, você não vai ter um resultado. Ou se tiver um resultado muito imediato que você não vê resultados reais. Não sustenta. Não sustenta, exatamente. Você não consegue manter. Então, até já teve psicólogo na clínica, no momento não, mas a gente faz um tratamento completo entendendo que o paciente tem que ser cuidado de uma forma integral. Integral é isso, né? Integral health é isso, é a saúde integrada como um todo. De forma holística. De forma né? holística, exatamente. Agora, falando de alimentação, nós brasileiros temos assim um padrão, não é? Eu morei alguns anos fora e cada país tem o seu padrão de alimentação. Então, aqui é o feijão, é o arroz, não é? Você vai para fora, passam dias sem comer feijão, às vezes num período no inverno, enfim. Mas qual é o significado, ou como a gente pode dizer, o que é uma alimentação saudável, equilibrada? Se me permite, antes dessa parte, eu acho que a nutrição ela dá certo quando você entende que o alimento ele é muito conectado às nossas emoções. Olha só. Eu tenho uma memória afetiva gigante da alimentação. E isso me atrapalhava no meu processo não só de emagrecimento, mas de saúde. Fantástico. Meu avô é italiano. Sim, Então, as férias, ele tinha uma área, literalmente, reservada pra gente fazer massa artesanal. E aí você encontra profissionais que falam, tira a massa. E aí eu falo, Sofrimento. começou difícil pra mim. Sofrimento. Porque conecta não só a questão do alimento, que eu gosto muito, arroz, feijão. É um alimento maravilhoso. O Brasil tem uma alimentação excelente. Tem muita gente que, né, põe esse alimento como vilão. Não é, longe disso. Mas eu posso passar, sei lá, 6 meses, 1 ano, eu não sei nem quanto, sem feijão. Eu fui criada assim, meu marido carioca, então ele gosta muito de feijão, eu faço com carinho, meus filhos também. Mas eu fico na massa, não tira a massa, não tira meu pão. Tanto que eu fiz questão, eu fiz umas fotos recentemente na clínica, e ela falou, Cris, você quer o quê? Você quer mostrar uma maçã? Eu falei, olha, com todo respeito, eu adoro fruta, gosto de vegetais, mas eu quero colocar um pão. É um pão de fermentação natural, é um pão de qualidade. Mas essa é a minha realidade. Eu não vou simplesmente apresentar uma maçã que é uma fruta, que é maravilhoso, eu não falo pra não comer maçã, mas, entendeu? Te dá um choque, você fala, nossa, é um pão. Isso, é um pão. Qual o problema? Então, assim, os alimentos, eles conectam as nossas emoções. Eu tenho que dar um exemplo, porque talvez você que esteja nos assistindo vai entender. Eu atendi uma paciente em Amsterdã que eu nunca vi alguém tão enlouquecido por arroz. Ela trocava qualquer alimento por arroz. Chinesa, não. Não é. Brasileira, mas ela assim. Brasileira. Uma paixão pelo arroz Do Maranhão, absurda. Agora eu tenho que lembrar. Não, tô brincando, é porque o Maranhão, eles têm essa coisa. do arroz. O nordestino, fora a Evelyn aqui, que ficou um tempo fora do país, então lá em casa eu falei, Evelyn, e o feijão? Um pinguinho assim, meu prato só tinha feijão. Não, no caso, vai, né, arroz, feijão. E por isso que eu brinquei, maranhense gosta de... Eu não lembro, mas eu sei que ela é brasileira, está em Amsterdã, e a gente começou um trabalho, e eu falei, vamos por arroz. Porque os alimentos têm uma importância muito grande, os macronutrientes, né, que a gente fala carboidratos, proteínas e gorduras boas. Então,
Você põe o carboidrato, dá para eu equilibrar com o carboidrato que te fizer feliz. Para que eu vou pôr uma batata se você gosta de arroz? Nada contra. De repente, um dia você quiser batata, ótimo. Mas você tem que ter arroz na tua refeição. Porque para você aquilo é importante. Então, de uma forma equilibrada, de uma forma ajustada, tinha arroz. Você está falando da forma afetiva, dessa conexão. Conectada com o alimento e sendo... Então, quando você me perguntou, né, a questão do alimento, dele ser, que é uma alimentação saudável. Saudável. Ele tem que precisa ser saudável. Ele precisa ter um equilíbrio. Porque, assim, se não tiver um equilíbrio, eu falo, tem data para acabar. Tem Não sustenta, como então, a gente falou. Então, tem que ter um equilíbrio. E equilíbrio, na alimentação, não é 50-50. Porque as pessoas acham, então eu vou pôr 50% de alimentação de qualquer jeito e 50% certinho. Não, não é esse equilíbrio. O equilíbrio é você... Porque você quer saúde. Então, você põe o máximo que dá e você coloca alguns alimentos... que vamos dizer, não seriam os mais saudáveis, mas que eles te dão esse equilíbrio para você conseguir manter, para você falar, não, eu tô vivendo num mundo normal, com pessoas normais. Eu posso ter uma vida social, porque senão eu pego gente agora no final das festas e falo, vamos começar depois do Natal? Eu falei, gente, mas meu maior processo de emagrecimento foi durante o Natal. Como? O seu? Eu falei, por quê? O meu? Porque você sempre vai ter uma data para comemorar. Ou é Natal, ou é Ano Novo, aniversário, Carnaval, aniversário, aí Páscoa, aí você põe um ano, quando você vê, foi um ano, você sempre tem uma data. Então, é importante ser equilibrada, saudável. Ela tem que ser saudável, sim, porém respeitando essa parte das nossas emoções. Porque quando ela respeita, vai muito além do que, vamos dizer, todo mundo, até pacientes falam para mim que não se importam com o emagrecimento, eles se importam. Que chega uma hora e falam, eu só emagreci 1 quilo. Gente, 1 quilo é maravilhoso. Ué, mas não era só a saúde. Não, eu sei a saúde, mas eu queria perder um pouquinho mais. Então, é importante, claro que é. Porém, as nossas emoções, quando você tá... É como se você dá um agrado, claro, de uma forma equilibrada e saudável. A sua mente trabalha melhor, você tá mais feliz. Você fica mais saudável e você acaba se alimentando, né? Porque uma coisa leva a outra. Então, eu sempre falo, saudável, ele tem que ter... Dá para ser de uma forma afetiva, mexer, né? A gente falando com essa questão da saúde da mente... conectado à alimentação. Aí dá uma alimentação verdadeiramente saudável, vamos dizer. Faz muito sentido isso. Sabe aqueles dias assim tensos no trabalho e que você termina esgotado? Eu tenho um costume, por exemplo, vai todas as crianças, coloco todo mundo para dormir e aí vou para um canto com uma luz legal e aquela comida que parece que ela me abraça. Ela me abraça. Não é apenas a questão física. Isso. Ela traz esse componente assim emocional, sensorial, a textura da comida. Isso, temperatura. Tudo. Parece que eu me sinto abraçada e pronto, eu relaxo, respiro, relaxo e durmo bem. Isso. Então faz muito sentido isso que você está dizendo. Ela mexe, inclusive, na nossa parte hormonal. Isso não é só uma questão que você acha que é. Ela realmente é. Porque tem um prazer aí, né? Muito. E fica mais amplo. Não é apenas tira só o glúten que você vai ter saúde. Não. Tira o açúcar, porque às vezes você restringe, põe num quadradinho e não fez muito sentido para mim. E aí fica com data marcada. Você consegue tirar o glúten por 1 mês. Depois você não Nós consegue temos que mais. dividir algumas coisas aqui, porque claro que tem pessoas celíacas, que Sim. é uma questão... Sim. Tem que considerar isso. Tem algumas... Ou pessoas, por exemplo, toda doença autoimune, ela é extremamente... como é que fala? Ela é muito atacada realmente pelo glúten. Então, mas por exemplo, eu tenho autoimune. Eu sei que um pão de fermentação natural, para mim, ele é melhor. Ok. Agora, eu vou comer muito pão, não, mesmo de fermentação natural. Sim. Porque como eu já tenho uma autoimune, mas entendeu? Novamente a gente bate nessa... Eu bato muito nessa questão do equilíbrio. Equilíbrio. Porque ou você tira ou você põe em excesso, e normalmente quem tira tudo, em algum momento vai pro excesso. Olha só. Vou comer bastante arroz integral, porque é integral. Isso, e eu sempre falo assim, quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Eu como praticamente de tudo, eu não tenho problema, mas eu tenho problema de ter que comer, porque tem que comer no sentido... Frango com batata doce. Tá. Por que batata doce? Porque é uma combinação boa. Pode ser batata inglesa? Pode. A diferença é simplesmente que a batata doce tem fibra. Então, se eu coloco um brócolis com a batata inglesa, eu tenho fibra. Então, por que tem isso? Eu gosto de batata doce, mas entendeu? Me liberta. Sim. Se eu tiver afim de comer a batata aqui. Inglesa com brócolis, tá ok. Então, são detalhes e na nutrição,
principalmente conectado à nossa saúde mental, é muito mais o que a gente põe de combinação do que a gente tira de alimentação. Olha, isso é muito importante. Muito. Inclusive, falando sobre isso, eu tenho uma frase que eu criei, um dia veio na minha mente, porque ela foi real para mim e ela é real. Quando a gente não fornece o essencial, o corpo pede o desnecessário. Então, é muito mais sobre o que você não colocou ou não fez a combinação certa do que tirar. Porque todo mundo vem para mim assim, a grande maioria, se não todos os pacientes. Eu não vou poder comer o quê? O que você vai tirar? Falei, não, vamos primeiro pensar, o que você não está colocando? Que combinação você não está fazendo? Quer ver uma? O açúcar é o vilão, ponto, e é verdade. Isso daí não tem para onde fugir. Se você falar para mim, Cris, o alimento mais inflamatório, que realmente é o vilão da história, é o açúcar. Porém, até o açúcar, qual é a forma dele? Quanto você vai comer? Qual a frequência que você vai comer, entendeu? Então, mesmo os alimentos, vamos dizer assim, mais inflamatórios, que você tem que deixar mais distantes de você, eu sempre falo, se eles se distanciam muito, eles viram um sonho. Se eles estão muito distantes de você, você começa, sabe, se eu falar pra você assim, a partir de amanhã você não vai comer maçã. É o desejo, né? Você É nem queria desejo. maçã, mas você fala, ai, eu preciso de uma maçã. O cérebro já Então, a realmente. fruta, por exemplo, se você come uma fruta sozinha, isso é uma dica para todos vocês, para todos nós, sem nada junto, ela dá pico glicêmico. Açúcar no sangue sobe. Mas, Cris, é um açúcar bom, frutose. Concordo, mas até o corpo entender, ele já atrapalhou a sua saúde e o seu emagrecimento. O que, então, eu não posso comer fruta? Não, muito pelo contrário. Porém, evite, tá? Porque eu tive uma paciente, inclusive, chiquíssima, na Suíça, mandou mensagem para mim. Tô aqui numa plantação de pêssego, muito chique, né? Aí, gostaria. Ela falou assim, e aí não tem o que você me ensinou, tem o pêssego, eu posso comer a fruta sozinha. Eu falei, calma, a exceção não sendo a regra, tudo funciona. Então, a fruta, associe sempre a fruta a uma proteína ou uma gordura boa. Como assim, Cris? Vou comer uma fruta e um frango junto? Esquisito. Não. Eu pensei nisso na hora. Uma querida. castanha. Uma castanha. Você já tem proteína, por exemplo. E não precisa ser muitas castanhas. Sim. Uma castanha do Pará, 2 castanhas de caju junto com a fruta, ela não faz o seu corpo dar uma elevação na glicemia, no açúcar. Então, você comer, ela segura. Ou, por exemplo, aquela combinação, eu pessoalmente não como, mas a banana com queijo é genial. Ou então, se você come assim, peguei um pedacinho do queijo, uma coisa salgada, exemplo, um queijo mais curado, que é melhor. Uhum. E depois uma fruta. Pronto, resolvido. Mas eu sempre gosto de castanha, porque pra mim castanha é mais neutro. Então, uma castanha. Ou, outra opção é, você come a fruta pós uma refeição ou com a refeição. Né? Num jantar, no café da manhã, pós-almoço. Que daí não precisa, porque daí, concordo, a sua refeição já vai ter uma forma de gordura, que seja um azeite, que seja de uma proteína, enfim, de um abacate. Então, se associou a fruta, uma das frutas que não precisa, no caso, coco, que já tem a gordura, abacate, ok. Mas tô falando fruta em modo geral, porque eu fiz a dieta da melancia. E não só não perdi 1 grama, ficava com muita fome, mas me deu dor de cabeça. Você fala, mas você tá comendo só melancia, porque ficou me dando pico de glicemia, né? O açúcar. Então, você vê, até uma coisa boa, se não tiver equilibrada e combinada da forma correta, não vai te ajudar. Ok. Cris, existe relação entre a forma como nos alimentamos e o equilíbrio químico no cérebro? Existe alguma relação? Existe. E isso é muito importante porque, assim, novamente, a gente pensa sempre na parte de macronutrientes, que é muito falado. Micronutrientes, frutas, verduras, né, vitaminas e minerais. Mas os macronutrientes, que são proteínas, gorduras boas e carboidratos. Não necessariamente nessa ordem. Mas a gente pensa só nessa parte. Porém, a alimentação, ela tem uma produção de neurotransmissores. E aí, quais os principais? Dopamina, serotonina e GABA. Por que eu tô citando esses? Porque, assim, alimentos ricos em triptofano, eles aumentam serotonina. E quando você tá com esse ajuste equilibrado, diminui depressão. Melhora a gente fala, né, da serotonina, triptofano que dá alegria. Por isso que o chocolate falam que dá, o chocolate eu como eu fico alegre. Mas não é o açúcar do chocolate. Essa que é a confusão. Uhum. É o cacau. O cacau que tem triptofano. E como que eu faço isso, Cris? Então, chocolate com uma qualidade melhor. Claro que a maioria dos estudos apontam 70% acima, mas às vezes questão do paladar. Eu sou muito conectada ao palatável. Uhum. Não adianta você falar, come, isso aqui tem gosto de isopor, mas vai que é bom pra você. Eu não gosto dessa linha. Então, existem chocolates, nos Estados Unidos tem um pouco mais, mas no Brasil a gente já tem
acessíveis, de preços bons, não Sim. vou citar marcas aqui, mas se você quiser depois escreve, a gente manda, que são de qualidades boas ali, de 61%. A partir de 61%, como você sabe se vai ser de mais saudável, vamos dizer assim, melhor, que tem cacau antes do açúcar? Essa é a dica. Não olhe na tabela nutricional, aliás, de nenhum alimento. Olhe nos ingredientes. Quem vem Por isso primeiro? que cada vez ele tá menor. Porque ali não se pode esconder, não só quem vem primeiro, isso também, mas ali não pode esconder nada. Na tabela nutricional, dependendo de quantidade, você pode meio que... Nos ingredientes, não. Então, tô dando um exemplo de chocolate, porque ele mexe muito com isso, né? Com a nossa, essa questão de alegria, me sentir bem. Enfim. Mas tem essa questão mesmo? Que vem primeiro? Tal? Tem. É né? na ordem, é obrigatório isso. Na ordem do que tá ali é o que mais tem no alimento. É isso mesmo. Nos ingredientes, pode olhar, porque aquilo ali é isso mesmo. E essa alimentação que você falou, que dá mais... Levanta assim a gente, nosso humor, tal. Aham. Ou, na verdade, a questão da depressão, que está muito relacionada também a essa questão da alimentação. Muito. Quais são os alimentos que você diria assim, olha, esses aqui... Não fique sem. tal. O que eu gosto até sempre de falar, eu acho muito importante, porque às vezes a gente não tem alimentos de fonte pura, vamos dizer assim, alimentos realmente de qualidade. Então, eu não sei onde você mora, se você tem acesso, mas na grande maioria a gente não consegue tudo orgânico, e é orgânico mesmo. Então, eu sempre falo assim, o primeiro recurso que a gente procura para essa questão, né, desse auxílio, de melhora de depressão ou prevenção de depressão e tudo mais, é no alimento. Porém, a gente tem que ter um cuidado só, deixa eu ver como é que eu falo, primeiro eu vou no alimento e depois fazer um ajuste de suplementação. Questão dos alimentos. Ômega 3, que é super importante para essa questão de cérebro, também desse equilíbrio nosso. Tem muitos estudos que diminuem depressão, até previnem depressão. E aí você fala, então, salmão tem, sardinha tem, mas qual é o tipo de peixe que a gente está comprando? Ou então, eu sou vegetariana, vegana. E tudo bem, eu não ponho... Ninguém que é vegetariano eu passo, você não pode ser. Você tem que ter ajustes específicos para as necessidades do corpo, né, do ser humano. Então, aí você tem que suplementar. Então, eu sempre falo, a gente procura na fonte, não vamos criar muito e deixar muito caro. Porém, infelizmente, a gente tem tido uma qualidade inferior de alimentos. E isso é um problema, porque até vou te falar, até antes um pouquinho de falar de alimentos bons, a gente tem que ter cuidado, porque você pode estar colocando alimentos bons, mas se sua base ou se a sua frequência, não sei se eu chamo assim, a sua rotina alimentar é muito pobre ou muito industrializada, muito ultraprocessado, mesmo que você coloque alimentos que eu vou citar aqui, que possam ajudar, sabe, é uma guerra muito desigual. Você está colocando muito alimento ultraprocessado, e aí vem aqui, você coloca, né, um alimento bom, não que ele não ajude, mas tem que ter esse equilíbrio, esse lado aqui da balança tem que estar menor. Como o estilo de vida. Estilo de vida, exatamente. Porque tem uma alimentação que não está adequada, com muitas coisas ruins, e Isso. aí eu tomo um suplemento. Isso. E tem muita gente que é isso. Por exemplo, muitos pacientes vêm pra mim. Isso é uma coisa bem interessante. Olha como o nosso cérebro... Aí falando da nossa mente, que eu tô tentando conectar tudo isso, porque na verdade é o que eu vivo. A pessoa vem e fala, Cris, eu decidi, eu te procurei, então eu quero assim, eu quero fazer uma alimentação super certa, eu vou fazer suco verde, eu vou tomar shot, eu vou não sei o quê, nanana. Aí eu falei, olha, quando você começar a chorar de desespero, e metade disso aqui você não... Aí você fala, você tá desanimando a pessoa. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte. Isso aqui, tudo é ótimo. Mas, às vezes, o nosso cérebro tenta nos enganar, do tipo, coloca um shot de manhã de cúrcuma que te libera para comer aqui um ultraprocessado no meio da manhã. E não funciona assim. É o contrário. A gente ajusta aqui, não que o shot não seja bom, mas às vezes ele nem é tão necessário, porque já tá tudo tão ajustadinho. Como eu falei, eu sou muito palatável, eu não tomo shot de nada, eu não dou conta. E aí, infelizmente, faço todos os anos, tá tudo bem. Mas assim, eu procuro o máximo do equilíbrio na minha alimentação diária. O corpo não sabe a diferença de semana e final de semana. Viu, Não Evelyn? Viu, Tânia? Viu, pessoal aí? Fica atento Então, aí. eu sempre digo assim, nós temos... Tudo bem, talvez você faça um pouco menos, até acho que é bom a gente falar alguma coisinha sobre o jejum, que é muito conectado, inclusive, à saúde mental, bem feito, porque ele pode ser... Então, não deixa passar isso, não. Ele Fala pode pra ser gente. negativo, ele pode ser pior, inclusive, para o Sério? cérebro, se for mal... Dependendo da forma como é feito. Só deixa eu finalizar Sim. essa parte. O corpo não sabe a diferença de dias de semana para final de semana. Então, vamos dizer que você coma 3 refeições por dia.
Eu sei que tem a parte do jejum, vamos falar sobre ele, que é importante, bem feito, porque pode ajudar ou atrapalhar. Mas então você faça 3 refeições por dia, tá? São 21 numa semana. Dessas 21 refeições, eu fiz um processo de emagrecimento, porque eu queria emagrecer rápido. E olha só como isso aconteceu. Você pensa uma pessoa que já está em menopausa, já está mais de 40, que já tem uma doença autoimune. E aí, eu fazia bem certinho o que eu tinha montado. Eu fazia uma refeição livre mesmo, por semana. Então, das 21, eu fazia uma livre. Mas veja bem, eu não via isso como negativo, porque você pode ver meio copo cheio ou vazio. Eu pensava assim, eu tô fazendo dieta e eu posso escolher o que eu quiser comer nessa refeição. Eu mereço. Em vez de falar só uma, eu falava, eu tenho uma refeição toda assim. Eu criei isso, tá? Que interessante. Então, eu comecei assim. Hoje, eu faço 3 a 4 das 21 e não ganho 1 grama, não perco. Agora, se eu quiser perder, eu diminuo e eu perco mais. Entendeu? Então, por quê? Porque é o equilíbrio novamente. É porque a gente faz no contrário, então, tá? quando eu fiz, porque eu queria perder, e eu queria não só perder peso, eu queria ganhar saúde. Eu tava com muita dor de cabeça. Eu cheguei a tomar 9 antiácidos numa noite para conseguir dormir. Então, assim, se eu falo com você que você fala, ai, Cris, mas eu já tô num ponto. Não existe esse ponto. Na verdade, a mesma coisa pode te animar ou te desanimar, depende da forma como você vê. Então eu perdi 700 gramas fazendo tudo certinho. Eu falei, 700 gramas. Porque quando eu comecei num grupo. Quando eu comecei em nutrição, eu procurei ajuda, uma nutricionista e um nutrólogo. E aí, só 700 gramas. Aí meu esposo, engenheiro, né? A cabeça de engenheiro. 700 gramas. Em 10 semanas são 7 quilos. Só vai. Aquilo me deu uma força. Eu falei, não, são 700 gramas. Não vou comparar com a outra que perdeu 3, tá? Porque eu tô indo. E foram 21 quilos. É bastante mesmo. E você não voltou. E o meu foco não era isso. Não voltei. Então, você vê, assim, e a saúde, a diferença da minha saúde, claro que eu fiz toda uma reeducação, até não só alimentar, mas aquela questão do sono, uma leitura à noite de papel, nada do digital, porque isso mexe muito com a nossa mente, agita e te dá mais fome. Alimento que eu comia à noite, por exemplo, o pessoal fala que a pipoca é um vilão. Pipoca auxilia no sono. Claro que não é pipoca de micro-ondas. E nem uma bacia, né, Cris? Nem uma bacia, exatamente. Porque é leve, gente. Isso, mas ela tem uma substância que auxilia, que ela auxilia a gente a ir desconectando. Então eu faço isso, a questão da luz, leitura de papel, eu gosto muito de ler, o banho quente. Então eu fui conectando coisas que auxiliavam a minha mente a trabalhar ao meu favor. Te dando prazer. Porque se você não vir a alimentação como uma coisa positiva e a longo prazo, a sua mente vai te boicotar. Ela vai te atrapalhar. Então, novamente, esses alimentos, para mim, eles, assim, foram muito... essa refeição livre que eu fazia, pra mim tinha um valor assim, e eu escolhi o quê? Vou contar, eu escolhi pão de queijo. E eu não comia um pão de queijo, eu comia 6 desse tamanho assim, porque eu comia 12 antes. Então 6 tava pouco, Tá. eu achei justo. Entendeu? Então, mas é muito mais assim, essa questão do o prazer que eu tinha naquele momento, era assim... Compensava e me dava força pra começar um novo ciclo. E às vezes, isso é importante, às vezes era uma sexta, às vezes era num sábado. Eu punha no final de semana, porque normalmente no final de semana a gente dá uma desconectada, conecta um pouco mais com a família, tem um pouco mais de tempo, mais por isso. Mas a liberdade que eu tenho hoje dessas 3, 4 que eu faço, refeições livres, né, que eu considero assim, quero comer uma pizza na terça, na quinta, tudo bem. Porque, novamente, é um dia, e às vezes sábado à noite eu tô comendo uma coisa super assim, tranquila, porque também não me deu vontade. Isso é libertador. Eu poder viajar em hotel e estar com amigos e, vamos dizer, ter uma vida, né, que não vou ficar lá levando marmita, é maravilhoso. Porque a alimentação também tem esse quesito social. Muito. De integração, Muito. de amigos. Tem um colega que diz assim, a comida é só um desculpa pra gente se juntar, pra conversar, pra se divertir e faz parte da saúde. Mas veja bem, você que gosta de comer, porque eu não gosto de comer pouco. Até hoje é uma dificuldade, claro que diminui um pouco, tá, o estômago, o músculo, ele diminui, concordo, mas eu não sou de, pratinho, acho chique, acho fino, mas não sou eu. Eu gosto de comer, né, italiano come com vontade. E por que eu tô falando isso? Eu notei que quando eu ia no casamento, por mais que eu estivesse prestigiando o casal, na hora da festa, a primeira bandeja que passava, eu pegava o quê? Eu nem sei o que tinha, passou uma bandejinha, eu tava pegando. Faz o teste. Quando vocês estiverem em alguma festa, primeiro cumprimente 10 a 15 pessoas. Nossa, e depois vai olhar a comida.
Porque ali você já passou, você já analisou, você viu o que as pessoas estão comendo. Porque, na verdade, o foco era pra ser, e a gente imagina a pessoa, o casal, o aniversariante. Comida é ótimo, nos une. Mas entendeu? Se ela for muito foco, pra quem precisa cuidar, todos precisamos cuidar da saúde, mas quem tá um pouquinho ou fora do peso, ou com alguma questão mais crônica, na verdade, quando é pontual, a gente chama aguda, alguma enfermidade, tá passando, olha, as doenças estão crescendo, aumentando muito. E isso é uma coisa importante, porque você não só se dá mais atenção, mas você acaba cuidando pra você. Aí você fala, ai, mas vão notar isso, gente, ninguém nota. Eu achava que todo mundo tá me olhando, ai, se não comer, não. É a gente que sabe disso. Sabe aquela coisa, ai, se eu não repetir... Come devagar, põe atenção, conversa com a pessoa, ninguém fala. Claro que dependendo da mãe, às vezes fala pra gente repetir uma coisa ou outra. Mas entendeu? No geral, não tem essa necessidade. E eu queria só voltar à questão do jejum, que eu acho importantíssimo. Hoje em dia, a gente tem muito acesso a muita informação, que é muito bom. Mas cuidado com a moda, o que fulano tá fazendo, Beltrano tá fazendo. Porque o jejum bem feito, ele é excelente. Tem inúmeros benefícios para a saúde. Porém, o mal feito, ele atrapalha muito. Cris, o que é o mal feito? Vou começar pelo mal feito, para depois explicar o bem feito. O mal feito é quando você não come a refeição certa antes do jejum, da janela do jejum. Não come a refeição certa pós-janela do jejum. Jejuns muito longos e frequências muito grandes de jejum. Então, todo dia eu faço jejum. Cuidado, teve uma época, 2016, 15, foi o boom, acho que, do jejum. E aí era quase que uma competição. Consigo 18, agora 20, 24 e tal. E aí eles achavam o máximo que, assim, então, nas horas que me sobra, eu vou comer qualquer coisa. Hoje, em alguns anos, a gente tem visto muitos casos de síndrome do pânico, depressões super profundas conectadas a pessoas que fizeram esse jejum muito maluco. Sério? Então, você vê o perigo de se fazer mal feito. Então, eu sempre falo, tem equilíbrio. Você consegue fazer? Não é todo mundo que consegue fazer. Tem gente que pira com jejum, literalmente. E tem gente que faz uma paz que fica zen. Ótimo. Então, mas o que você come antes? O que você come depois? Essa janela sua de alimentação tá sendo bem feita? Porque você precisa de nutrientes para sua saúde. É muito mais do que perder peso, ganhar peso, entendeu? Então, aí a parte boa, né? Fazer uma refeição bem feita antes, uma refeição extremamente bem feita depois, aí sim, aí tem inúmeros benefícios. Integração, assim... Na veia. Na veia, não é? Olha, jejum e transtorno do pânico e ansiedade, depressão. Falando desses alimentos, tem alimentos específicos, assim, que você percebe na sua prática que impactam bastante a saúde mental? Tem alimentos que eu priorizo muito. Aí eu tenho que falar de uma dieta que ela é verdadeira. Tem gente que pergunta, Cris, é verdade que ela é tão boa assim? Ela é tão boa assim, a mediterrânea. Que ela é a melhor. Se você perguntar para mim, para pessoas que têm processos inflamatórios, lipedema é um deles, ou doenças autoimunes, inclusive em transtornos psicológicos, a dieta mediterrânea não tem outra melhor. A base dela são alimentos integrais. E veja bem, a gente pensa que alimento integral é um pão integral, um arroz integral. Vai muito além disso. Aliás, se você não colocar exemplo, não que eu indico, mas assim, Cris, eu não quero um arroz integral, eu queria um arroz normal, mas eu vou colocar, sabe alimentos que vêm direto da fonte? Eu sempre falo, você tem dúvida? Como que tá o milho que você tá comendo? Eu não consigo reconhecer que é um milho. Esse daí tem que ser menos usado. Agora, você enxerga o grão? Isso é integral, isso é alimento integral. Entendeu? Ele tá íntegro. A gente acha que é arroz integral só e pão integral. Vai muito além disso. Você tem a batata, ela tá ali, a mandioca, tá íntegra, ela é um alimento integral. Mas aí a gente vai para várias questões, tem mais índice glicêmico? Não estou falando disso, estou falando como um alimento. Porque assim, gente, a verdade é que se a gente se alimentar de forma saudável, que é a base da dieta mediterrânea, provavelmente a gente vai melhorar a saúde, melhorar todos os exames, né, de sangue, todos os exames que você fizer vão estar bem, além de, eu tô no peso, eu durmo bem, porque, gente, tanto de gente que... Então, alimentos da base... E o que é essa dieta mediterrânea? Ela é composta baixa em gordura, aliás, baixa não tem gordura trans, nada. Então, a gordura é difícil, por isso que você vai ver, é uma alimentação integral, é da base ali, é da fonte.
Azeite usa muito, abacate, castanhas. Então, eu sempre, quando eu passo, não é exatamente dieta mediterrânea, até passo, mas eu tenho uma dieta, vamos dizer assim, eu não gosto de passar cardápio. Esse é meio doido. É difícil ver um nutricionista. Eu não tenho cardápio, eu não gosto. Se acorda, porque se acorda com vontade de comer, é uma coisa doce. Aí tá lá, pra você comer um negócio salgado, provavelmente não vai dar muito certo. E se você pulou a segunda sem querer foi pra terça, você volta pra segunda ou você vai pra quarta? Então eu tenho uma estrutura e opções de alimentos. Então você tem aqui 10, 15 opções de café da manhã. Você acordou, como que tá? Mulher, ou não que homem não tem, mas mulher a gente é muito hormonal. Tem aquela época que eu quero só coisa doce. Então eu vou fazer uma coisa doce saudável, né? Melhor, com uma estrutura boa. Porém, eu acordo e falo, hoje eu quero uma coisa salgada, ótimo. Se eu tiver no dia que eu quero um doce, sei lá, uma panqueca, doce, um negócio, e tiver lá ovo mexido, eu gosto de ovo mexido, mas já vai me dar tristeza. Entendeu? Sim. Então já mexeu com o teu, você já não ficou bem. Aí não seguiu, aí já vem o pensamento, não vai dar certo. Não queria isso, mas vamos lá porque precisa. Uhum. Então isso, pra manutenção, pra você conseguir manter de verdade, é muito pesado. Parece que não mais é. E aí que o pessoal desiste. Ou, só hoje. E é engraçado que o só hoje começa na quinta-feira. Normalmente à noite eu falo quinta. Sexta você tem 3 refeições. Sábado você tem 3. Domingo você tem 3. Das 21 refeições, 10 foram embora. Por isso que não dá pra ter equilíbrio. Então, a Mediterrânea, ela bate muito no alimento integral, castanhas, azeite, fontes até da proteína, uma proteína mais magra e mais assim... mais leve, vamos dizer. Quem não come carne, querido? Quem não come carne, isso, não tem problema nenhum. Por exemplo, o que todo ser humano precisa? Eu acho que isso é um ponto muito importante na questão da saúde, inclusive não, especialmente saúde mental. A gente, eu tô falando mundo, porque antes era mais Estados Unidos, mas hoje em dia, pega todos os países que eu tenho atendido. Tá com uma carência muito grande de proteína. Falando em proteína, eu sou muito... cuidadosa é a palavra, mas muito. Eu estudo muito, então para falar, porque alguém achou tal. Não, tem bastante estudo científico, randomizado, é comprovado. Beleza, não é, eu tenho que ir atrás para poder te falar. Então, além dos estudos, eu fui falar com o nefrologista. Falei, proteína. Né, excesso, problemas no rim. Ela falou, Cris, eu só atendo isso. Hemodiálise, todos os dias é minha praia. E por excesso de proteína, eu não consigo contar aqui no dedo de uma mão, ia sobrar muitos dedos. Okay. Então, veja, novamente, não é excesso, mas a gente tem que ter uma quantidade. Qual é essa quantidade? Ela é sua. Ela é sua. Ela é baseada no peso que você está hoje, amanhã, depois. Então, ela tem que ter uma quantidade mínima, porque se ela não estiver adequada, o corpo... E ela é diária. Ela não acumula, tá? Proteína, gordura acumula. Proteína não. Gordura acumula. Proteína não, é do dia. Então, se eu não tenho a quantidade, sabe o que o corpo faz? Foi criado de uma forma inteligente, ele vai tirar do seu músculo. Por isso que dá, com idade, fiquei com mais flacidez, claro, porque pode ver, quando a idade, pega uma senhorinha, ela não quer comer proteína, porque a digestibilidade é um pouco mais lenta. Não quer proteína, quer comer pouco, come só um pedacinho de pão, acabou, já tá cheia. Então, claro que tem o colágeno, tem toda essa parte, mas o equilíbrio tem que ser muito bom. Então, para os vegetarianos, dificilmente só na alimentação você vai ter essa quantidade de proteína, tá? Então, eu tenho fontes de suplementação vegana até e vegetariana que você coloca de uma proteína, vamos dizer assim, mais de fonte natural, não é? Então, de qualidade, para você, para você complementar, é a palavra, nem falo suplementar, mas dá para ter numa base alimentar e aí você complementa alguns dias, não é todo dia, depende do que você vai comer, isso também te dá uma liberdade, tá? Então, é importantíssimo, porque isso, ele basicamente, ele nutre o nosso cérebro. Ok. Irregularidade nas refeições, como é que você fala sobre isso? Em que sentido? As pessoas falam assim, agora vamos comer de 3 em 3 horas, ou não vou tirar essa refeição aqui, vou comer. Não faço. São irregulares. Não, isso assim, como que é a tua rotina? Entendi. Como que é a tua vida? Como que é teu metabolismo? Como que é teu organismo? Pode ser que você coma 2 e você fique ótimo e tá tudo certo. Você tem o que o seu corpo precisa em 2 refeições e isso é possível totalmente. Tem pessoas que precisam 4, 5, 6. Como que eu não posso padronizar, colocar numa caixa e falar todo mundo faz 3, todo mundo faz 6, todo mundo faz...
Isso é extremamente individualizado. Eu pego todos os exames, analiso muito como que é a tua rotina, como que você sente. Tem exames para mostrar picos durante o dia, durante a noite, como comporta o teu corpo. Quando você falou de regularidade, me veio a questão, às vezes na correria, não há uma regularidade na alimentação, Isso é mais pula difícil. alimentação. E esse aspecto? Porque uma coisa é, ok, tenho alimentação, eu até posso estar na dieta mediterrânea, vamos dizer Isso. assim, mas aí hoje não deu, hoje eu não comi. Ou não tem essa regularidade, horários de comer, isso também interfere? Interfere em que sentido você tá falando? Na saúde mental? Na saúde mental, Muito. na nutrição. Muito. Muito. E eu vou dizer uma coisa. Tem pessoas, ainda mais hoje, com vários remédios que auxiliam, que são inibidores, né? Que, claro, eu não mexo com isso, sou nutricionista, mas médicos. E eles têm uma função, eles têm a sua importância, usado de forma certa para algumas pessoas por período necessário. Não é isso que eu sou contra agora. Não como uma fuga. Eu vou fazer isso e não vou fazer uma reeducação. Porque a hora que você tira, Sim. você fica perdido. Então, mas na alimentação, o que acontece? Eu sempre falo, a gente não sabe como vai ser o nosso dia. Por mais que você planeje. Por mais que você planeje. Tente trabalhar nas pontas. O que seria isso, Cris? Café da manhã e o seu jantar. Ok. Claro que isso eu tô falando num caso de exceção, não é Sim. pra ser sempre. Claro, a melhor coisa é você ter uma rotina organizada, mas eu sei, a vida engole a gente quando você vê, pulou a refeição. E tem pessoas que ficam bem novamente, porém nessa que você, vamos dizer, pulou o almoço. O seu café da manhã e o seu jantar tem que ter tudo que teu corpo precisa para aquele dia. E aí o problema é o seguinte, que à noite eu tinha uma paciente que ela chegava, ela falou, Cris, eu tô tão cansada. E ela, lá na Califórnia, a porta dela, ela abria o carro, não é pela entrada, é pela cozinha. Entendeu? Ela estacionava. Sim. Então, antes de chegar em qualquer ambiente, ela passava pela cozinha. E ali mesmo, assim, se eu tomar banho, colocar pijama aqui... Porque, na verdade, ela estava mais cansada, com sono, do que com fome. Essa era a verdade. Quando a gente foi analisando o dia dela, o que ela comia. Porém, o cansaço... Ele confunde, porque a fome dá esse prazer rápido, principalmente dependendo do que você comer. Sim. Então ela chegava ali na cozinha, ali mesmo, e você acha que ela ia, não, deixa eu planejar, pensar. Então a estratégia pra ela não é você vai estacionar na rua e entrar pela porta da frente. Não dava pra ser isso. Foi qual? Você passa direto e vai banho. Não tô mandando você tomar banho, mas eu tô. Falei pra ela. No sentido, você não Sim. vai parar na cozinha. E, gente, foi assim. São estratégias que ajudam Você bastante. vai tomar banho, tá. Aí você deu aquela, pensa, volta, daí você vai... Outras que tinham períodos muito longos no trânsito. Até chegar em casa, já tá tarde, já tá cansada. Então, aí sim, tinha que preparar alguns, vamos dizer, lanches que iam te deixar super plena, saudáveis e estruturar esse seu, vamos dizer assim, início do jantar. Às vezes nem entrava no jantar porque ali já fechava. Então, é importantíssimo. Então, eu sempre falo as pontas. É que a pessoa fala assim, ai, café da manhã eu não consigo comer. Tem duas coisas que você normalmente não vai tomar café da manhã. Você não dormiu bem. Você comeu muito à noite. Você não vai comer de manhã. Faz o teste. Se você comer menos à noite, mais cedo, que isso é verdade, é real mesmo. Muito mais do que o peso é O horário. é a saúde, Sim, exatamente. Então, você comeu mais leve, no horário mais cedo. Dormiu bem, que inclusive ele ajuda você a dormir bem, de manhã você vai ter fome. Talvez no começo você tá tão na rotina que você fala, não, Cris, mesmo assim eu não tenho fome. Mas comece pra você ver. É uma das refeições, pular café da manhã é muito difícil. Porque eu sei que às vezes o almoço dá, né, dá aquela... E aí à noite, você falou, Cris, mas as pontas, eu vou chegar, vou me acabar? Porque isso é um problema. Aham. Normalmente, 4, 5 da tarde, o chão abre. Parece que você fala, preciso comer. E aí me dava... não posso falar raiva, mas eu ficava bem chateada. Querida, Toma fala água que raiva. passa. Fala Pode falar raiva? Pode. Toma água que passa. Deixa eu te avisar, amigo, não passa. Não passa e não passa. E porque eu tomo muita água, entendeu? Então não pede pra eu tomar, que eu já tomo 3, 4 litros. Eu faço isso na minha vida. Então, é fome mesmo. E o que faz? E Como por que que, em casa mais chega- do que o que você faz, é por que você tá com essa fome? Boa pergunta. 4, 5 da tarde. Porque você não teve uma estrutura alimentar boa durante a manhã ou no almoço. Quando é como se fosse assim, seu corpo falou assim, tá, cadê aquele macronutriente que eu preciso que ele não veio? E ele não vai falar, levanta a mão e fala, é proteína. Ele fala, fome. E fome, você quer esse prazer rápido, não é não sei, né, um glúten ou num frango. Não é. É num pão, nada contra o pão, mas entendeu? Mas aí você vai, Sim, sim. você vai comer na quantidade da forma errada. Então, veja,
é carência do seu corpo pedindo alguma coisa que você não... novamente, Não quando deu pra você ele quando não... precisa. Exatamente, não fornece o essencial, ele pede o desnecessário. Ele vai pedir. Você já trouxe algumas dicas e era nesse sentido que eu estava pensando. Nós vivemos em uma correria e às vezes a gente vai para o mais prático, para o mais rápido por causa disso, mas nem sempre esse mais prático é o mais saudável. A maioria das vezes, inclusive, não é. A maioria não é. Então, qual dica você tem pra gente para tentar equilibrar isso? Trazer um pouco mais desse alimento saudável sem comprometer, às vezes, a questão do tempo, da correria. Porque, essa alimentação saudável, mas me leva tanto tempo para preparar. Como a gente lida Eu até com escrevi isso? aqui, não sei se vocês com certeza já ouviram falar do mindfulness eating, que é você comer, estar presente ali no ambiente. Atenção plena. E eu vou te falar, isso é real. Sim. Hoje é cada filho com celular, você, eu com celular. Pode ver em restaurante, qualquer lugar. Gente, isso me mesa. incomoda num nível. Porque é muito mais do que tá com o celular, não tá dando atenção. Você não tá ali, né? Você não tá ali. A alimentação tá quase que cumprindo uma tabela ali que eu preciso fazer. Então, você prestar atenção naquele momento, deixa o celular de lado. O sabor é outro da comida, né? É outro. vai Você sentindo, olha é uma para... experiência. Exatamente. Então, não requer... porque isso é importante falar. As pessoas às vezes em crise, eu criei mais de 60 receitas. Porém, eu sou muito prática. Adoro cozinhar. Amo. Se eu tenho um tempo livre, eu vou pra cozinha. Não é pra fazer arroz e feijão. Eu quero fazer coisas exóticas. Uma empadinha, né? Então, eu queria uma empadinha boa, saudável. E eu demorei um pouco pra criar, porque, novamente, eu quero o sabor. Eu quero palatável bom. Que eu olho e falo... Eu adoro quando os filhos falam, mãe, essa aqui é daquela sua ou é da outra? Ah, acertei. Se tá na dúvida, eu cheguei onde eu queria. Então, mas esse alimento, o que acontece? Quando você coloca esse alimento de forma integral, você está presente, ele muda. Então, sabe o que é muito importante falando disso? É você priorizar alimentos bons o máximo que você consegue no dia, em refeições que você pode controlar. Algumas pessoas precisam de um horário fixo mesmo, todo dia. Por isso que eu falei, né? Isso depende, mas... Na grande maioria precisa de pelo menos um pouco de rotina. Saber, eu consigo o café da manhã, eu consigo aqui. E aí, fazendo esses ajustes, eu sempre falo assim, você hoje resolveu tá ouvindo aqui o podcast, fala, olha, eu vou mudar tudo. Porque conectado, inclusive, eu tenho que falar isso é muito importante, conectado à nossa saúde mental, tem 2 vilões que no excesso são assim, aliás, eles são vilões, mas no excesso, então, eles estão matando a gente por dentro sem que a gente saiba, assim, tão aparente às vezes, né? Além do açúcar é um deles, com certeza, o café e o álcool. Em excesso, para a questão de cérebro, de mente, é absurdo o estrago que faz. Ele vai matando devagarinho. Ele né? vai causando, assim, problemas gigantes. Então, mas... O problema pode ser uma solução no sentido de não fique em pânico e fala, nossa, tudo isso eu não vou conseguir fazer metade. Não, sempre assim, eu vou conseguir, hoje eu vou começar uma coisa. Dê um passo de cada vez, mas dê esse passo bem dado e não dá um pra frente, 2 pra trás. É sempre, sabe, vai melhorando. Porque daí você consegue, te dá força. Muito mais do que um peso é a saúde. Alimentos de fonte mais natural, frutas, verduras. É chovendo molhado, mas é isso, essa é a realidade. A gente tá indo muito distante disso. A exceção não sendo a regra, funciona e vai dar certo. Que bom. Que bom. Que conversa tão enriquecedora. Maravilhoso. Eu sabia que ia ser incrível. Olha, Cristiane, muito assunto. Disso aqui, quanto se desprende para outros podcasts, não é verdade? Combinadíssimo. Incrível. Muito obrigada pela propriedade em tudo que você trouxe. Obrigada por sua vida, assim, que é a prova desse equilíbrio, dessa integralidade. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu queria falar que alimentar-se é importante, mas nutrir-se é essencial mesmo para a vida. A gente se alimenta, tem prazer, mas dá para você ter muito prazer nutrindo o seu corpo, a sua alma, a sua mente. E aí faz toda a diferença, porque quando é um ciclo que um alimenta o outro, então você tem prazer, você fica feliz, você tem mais disposição, a minha energia aumentou muito mais. Então, quando você
se alimenta de uma forma equilibrada, saudável, a sua mente fica mais clara, a sua mente trabalha melhor, te dá mais alegria, os seus hormônios, né, é integral mesmo, não tem como não ser. Então, alimentação é uma ponta meio grande, não vou puxar a sardinha pro meu lado, mas é Sem importantíssima, dúvida, sem dúvida. mas que você tenha prazer, que você realmente veja como uma forma, eu estou acrescentando, não tirando algo da minha saúde, da minha vida, do meu dia a dia. E aí vai fazer toda a diferença, e vai ficar mais leve e vai dar certo. Ai, que bom. Então vamos usar a nossa inteligência Isso. emocional e psicológica para Isso. colocar em prática tudo isso aqui. Só tem um detalhe. Eu Diga. quero levar você comigo para minha casa. Não é só você, porque eu já estou pensando aqui no que eu vou fazer. Muito bom, muito obrigada mesmo. Imagina, Marcela. obrigada a vocês, foi um prazer. Tânia, Querida, muito obrigada por nada, um prazer por sempre. sua companhia nesse PsyzonCast. E você que está aqui conosco, fica ligado. Psyzon.com.br. Nós nos vemos na próxima semana. Até mais.